Olá, sejam muito bem-vindos aos 5 Perguntas para o CHRO, a websérie da Minds feita por especialistas de carreira na área de recursos humanos para todos os profissionais da área. É com muita alegria que recebemos hoje Jennifer Arliani, diretora executiva de RH da Didi. Com mais de 15 anos de experiência em ambientes de hipercrescimento e operações globais, Jennifer compartilha, neste episódio, a sua trajetória profissional e os desafios da decisão estratégica dentro de RH. Não perca! Eu não comecei minha carreira em RH. Então, já trabalhei com marketing, vendas. Num determinado momento, eu decidi morar fora do país, então morei nos Estados Unidos. E quando eu voltei, eu estava buscando oportunidades profissionais. Fui aprovada em uma posição em marketing, que já era ali minha zona de conforto, mas claro, no início da minha carreira. E fui aprovada numa vaga em recursos humanos. Até então, eu nunca tinha pensado em trabalhar com RH, mas pelo que o gestor da organização, e daquela vaga me trouxe no momento, pareceu ser uma oportunidade tão diferente do que eu pensava para o RH que eu decidi topar o desafio. E estou no RH desde então, isso foi em maio de 2010. Comecei lá na Abril, então uma empresa brasileira, trabalhei 4 anos lá na Abril, rodei diferentes negócios, então eu tive um ciclo de crescimento bem interessante lá. De lá eu fui para uma multinacional alemã, saí de lá, fui para a Bacardi, foi um mega desafio, assim, liderar a COE. Lá eu também passei por processos muito interessantes. Quando eu entendi que chegou o momento de partir para um novo desafio, eu fui convidada para ser head de RH numa multinacional americana. Completei um ciclo lá. No fim, essa empresa foi vendida, então hoje ela aqui no Brasil opera com outro nome. E quando eu saí de lá, eu entrei na Didi, uma multinacional chinesa, empresa de tecnologia, e estou na Didi desde então. Então isso foi em abril de 22. Entrei como HRBP Global para CX e fui evoluindo lá profissionalmente. Eu sou HRBP para algumas funções globais, mas eu também tenho o papel de Site Lead para a América Latina. Em empresas globais, é muito importante a gente tomar em conta de que a gente precisa ter processos, os valores, a cultura que vem lá da matriz, mas na hora da execução a gente precisa tomar em conta o mercado local. Então, quando a gente consegue fazer essa combinação do que é a estratégia do global, mas tendo essa flexibilidade para adaptar ao que é o contexto local, a gente consegue ter um resultado que é muito relevante, Então, manter o que é único na empresa e ainda assim manter a atratividade, competitividade do mercado local em que a gente opera. Então, eu nunca tentei simplesmente implementar o que vem lá do headquarters aqui para o Brasil ou qualquer outro mercado da América Latina. A gente vem investindo muito fortemente no desenvolvimento de talentos internos e fazendo isso com muita consistência. Quando a gente fala de empresas com crescimento acelerado, é muito arriscado você depender da contratação de líderes que venham do mercado. Então a gente investe muito no desenvolvimento de talentos internos. Então a gente tem trilhas de aprendizagem, programas de desenvolvimento e programas que nós fortalecemos para o desenvolvimento de jovens talentos. Então, a partir daí, a gente tem conseguido aumentar o nosso pipeline interno, fortalecer a nossa liderança, Então, com talentos que foram crescendo na organização, já alinhados com a nossa cultura e já conhecendo sobre o nosso negócio, além das grandes taxas de retenção de talentos que a gente tem na organização hoje. Eu já tive alguns, mas acho que o que mais me desenvolveu foi a tomada de decisão de vir para a Didi mesmo. Até se eu pesar o que eu tinha na mão, Então, eu tinha na mão ali uma oferta para ir para uma empresa francesa, uma posição de diretora executiva, e fui para uma posição de gerente sênior numa empresa de tecnologia chinesa. E que aqui no Brasil não era muito falado sobre a Didi. Então, sabia pouco sobre a 99, também não sabia o tamanho da 99, mas quando eu comecei a pesquisar e pensei no que poderia ser de oportunidade de me tirar da minha zona de conforto e me desenvolver e efetivamente ocupar uma posição global, eu acho que essa foi uma decisão muito importante para o meu desenvolvimento profissional e pessoal também. Não é sobre definir um único modelo,
Então precisa olhar o que é o tipo de decisão que a gente precisa tomar. Então, por exemplo, se a gente vai discutir processos que precisam ter escala, que precisam ter uma determinada padronização, consistência, o modelo mais adequado tende a ser o de centralização. Agora, quando a gente precisa de mais velocidade, agilidade, proximidade com o negócio, aí o modelo descentralizado tende a funcionar melhor. Então não tem um modelo ideal, é um equilíbrio, dependendo do tipo de decisão e resultado esperado. Desafios do RH para esse ano. Então tem 3 aqui que já vêm sendo muito discutidos. O primeiro, AI, como você mencionou. O segundo, as questões relacionadas à saúde mental, que agora vem a implementação da NR1. E o terceiro, esse conflito geracional. Então hoje a gente tem 5 gerações coexistindo no mercado de trabalho. Mas no fim do dia, acho que independente de qualquer um aí desses desafios que já estão hoje na nossa agenda, eu vejo que as empresas que vão prosperar não são apenas as que têm a melhor tecnologia, o melhor produto, mas as que têm a capacidade de se adaptar ao mercado e às evoluções que vêm acontecendo. Dentro da 99 especificamente, então, a gente tem AI em diversos processos da companhia, inclusive a gente faz um investimento na USP, que eles têm lá um programa para desenvolvimento de tecnologia, de inteligência artificial, então a gente hoje patrocina esses projetos lá dentro da USP. Temos projetos de RH que hoje são muito mais no lado de análises de dados, respostas de perguntas mais frequentes, então automatização de processos que a gente chama de HROps ou dúvidas mais frequentes dos colaboradores. Onde eu vejo dentro da organização o investimento mais forte que a gente está fazendo é na evolução do nosso negócio mesmo. Então quando a gente pensa em toda essa escala que a gente tem, né, a nível global, então o maior investimento em AI hoje está sendo para o lado de business. Para o RH, e o que a gente nunca pode perder de vista, ainda mais pensando em AI, eu penso naquela frase do Peter Drucker que é: cultura come a estratégia no café da manhã. Então, não adianta a empresa ter a melhor estratégia, mas se não tiver a cultura bem definida, os processos bem definidos para manter o que é a essência da organização, a estratégia não vai ser entregue. Então esse hoje é o meu mantra do RH e é o diferencial que a gente tem, não importa o que venha de inteligência artificial, essa parte da cultura nunca vai ser substituída.